Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Pai, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Conduza-me conforme a vontade do Senhor. Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. Pai Santo, nós precisamos do Espírito, do Teu Espírito, do Mestre Espírito Santo, que ilumina os olhos do nosso entendimento, que abre o nosso coração, que tira as escamas dos nossos olhos, quebra toda a cauterização da mente e traga cada mente cativa à obediência da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos porque a Tua palavra é a verdade. Na Tua palavra ungida, Pai, há novo nascimento, há cura sendo liberada, há libertação, há salvação de vidas. Na Tua palavra, Pai, nós cremos na Tua palavra, recebemos, acolhemos com mansidão a Tua palavra, glorificamos o Teu nome, Jesus, nesta noite, em nome de Jesus, porque nós estamos conscientes que onde dois ou mais estão reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente. E nós cremos que o Senhor está presente, nós cremos que o Senhor ministra ao nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, para servir ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade. Amém. Muito obrigado aqui a essa equipe abençoada, desses irmãos que adoram o Senhor, louvam o Senhor, que nos conduz também nessa adoração, amém? Eles se consagram, eles oram, eles adoram, eles se preparam para esse tempo, amém? Todos estão bem? Amém? Nós vamos falar hoje sobre a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Vamos falar de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, fé edifica o nosso coração, edifica o nosso espírito, renova a nossa mentalidade e nos torna mais confiantes na verdade da palavra de Deus, amém? Eu compartilhei um vídeo de um testemunho no grupo do WhatsApp, no grupo da igreja com os irmãos, de um homem que ele fez algumas declarações de fé, que eu até transcrevi aqui para eu repetir para vocês, que ele declarava todos os dias. Ele declarava assim: tumor, você já saiu, Deus já removeu, saia daí. A minha hipófise não vai ser tocada, eu já declaro isso em nome de Jesus. Para que você não fique aí pensando na hipófise e esqueça da mensagem, que é o tema principal, amém? Você pergunta depois aos nossos universitários de medicina o que é hipófise, amém? Mas eu vou dar uma palhinha aqui. O meu querido universitário Google me ensinou que hipófise é uma glândula endócrina, ou seja, é responsável por produzir secreções denominadas de hormônios, que são lançadas diretamente na corrente sanguínea. Então, a hipófise, ela é uma glândula do tamanho de uma ervilha que está alojada no interior de uma estrutura óssea, aqui assim mais ou menos, localizada na base do cérebro. Pronto, você já teve uma aula de hipófise. Você que pode fazer a prova lá da faculdade e você vai tirar a nota 10, amém? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para esse testemunho. Ele falando com convicção, e ele falou isso com convicção para o médico dele. Então ele fez outra ressonância e o tumor estava lá, no mesmo lugar. E aí ele declarou: doutor, Deus já removeu, o Senhor só vai retirar o tumor. No dia da cirurgia, no centro cirúrgico, ele disse ao médico: doutor,
Deus já removeu o tumor. O Senhor só vai retirar para mim. Ele vai estar ali e o Senhor vai retirar. Ele estava dando uma entrevista falando sobre esse testemunho. Após a cirurgia, ele perguntou ao médico, como é que foi a cirurgia? E aí o médico falou para ele, inacreditável, o tumor estava removido. Eu só retirei, nem na membrana da tua visão eu toquei. A sua hipófise ficou toda preservada. O tumor saiu daquele lugar. Ele disse, eu não falei para o Senhor o que Deus já tinha feito? Aleluia. Como é bom, né, ter fé. Como é bom a gente entender que a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Então a gente precisa mesmo meditar sobre fé e entender como funciona a nossa fé, segundo a palavra de Deus. A fé de Abraão é um tipo da nossa fé. Amém? Abraão, está escrito na palavra que ele é o pai de todos aqueles que creem, o pai espiritual. Veja em Romanos capítulo 4, no verso 11 e 12, eu vou ler aqui na Amplified Bible, para aqueles que não entenderam o meu inglês googoliano, na Bíblia Amplificada, está escrito, verso 11, ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo ou confirmação da justiça que ele tinha pela fé, enquanto ele ainda era incircunciso. Isso foi para que ele fosse o pai espiritual de todos os que creem sem serem circundados, para que a justiça seria creditada a eles, e que ele seria o pai espiritual daqueles circuncidados que não apenas são circuncidados, mas também andam nos passos da fé de nosso pai Abraão, que ele tinha antes de ser circuncidado. Amém? Veja, Abraão, ele tinha uma fé que ele creu antes mesmo de acontecer. E por isso ele recebeu o selo da confirmação, antes mesmo que o selo da confirmação no Antigo Testamento depois seria a circuncisão, mas ele já havia recebido essa confirmação da parte de Deus, pela fé. Amém? Então, pelo texto nós vemos o quê? Que a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Estamos aprendendo, fundamentando. Em Gálatas 3:29, nos mostra que está escrito que nós, que somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Estamos criando fundamentos aqui da fé para a gente entender como é que a nossa fé funciona, como é que a nossa fé deve funcionar. Amém, irmãos? Então, você é de Cristo? Amém. Aleluia, que bom. Então, neste caso, você é descendente de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, amém? Não um descendente físico, como o povo de Israel, o povo judeu, mas nós somos um descendente espiritual, descendente pela fé. Aleluia! Somos povo de propriedade exclusiva de Deus pela fé. Então, no Gálatas 3:7 mostra também para nós o seguinte: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, nós somos filhos de Abraão. Nós somos os da fé. Amém? Nós somos aqueles que cremos e declaramos e confessamos e cremos na palavra de Deus. Então, nós vemos que nós somos os filhos de Abraão segundo a fé, porque temos o mesmo tipo de fé que ele tinha. Amém? O mesmo tipo de fé que Abraão creu, mesmo antes de que se manifestasse algo, ele creu e nisso ele foi justificado. E nisso ele recebeu o selo da confirmação, da aliança com o Senhor. Então, que tipo de fé que Abraão tinha? A Bíblia nos mostra que ele chamava as coisas que não existem como se existissem. Esse é o tipo de fé que Deus quer que nós tenhamos. Chamar as coisas que não existem como se já existissem. Está lembrando lá do testemunho daquele irmão, que ele falou, olha, já foi removido.
Amém? Tumor, você já foi removido. Aleluia. Então ele venceu aquele diagnóstico declarando pela fé. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Então, a fé do tipo de Deus, ela é um tipo da nossa fé também. Romanos capítulo 4, no verso 17, se o pessoal quiser projetar, se você quiser acompanhar, está escrito, Romanos 4, 17. Como está escrito. Então, nós vimos um tipo de fé, que é a fé de Abraão, que é a mesma fé do tipo de Deus, que nós vamos ver na Bíblia, que é a mesma fé do nosso tipo, para nós também, que tem que funcionar para nós também. É nisso que nós estamos meditando e estudando na palavra sobre fé. Amém, irmãos? Amém. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Glória a Deus. Você está crendo na palavra de Deus? Faz para mim uma cara de quem está crendo, só para me animar. Amém? O Deus que vivifica os mortos traz as coisas que não existem como se já existissem. Aleluia. Então alguém pode alegar o seguinte, não, mas quem está dizendo é Deus. Deus é quem chama as coisas, a existência das coisas que não existem. Mas por que Deus chama a existência as coisas que não existem? Porque Ele é o Deus da fé. Amém? Nosso Deus é o Deus da fé. E devemos, portanto, agir como Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Chamar as coisas que não existem como se já existissem. Aleluia! Nós somos da fé. A fé funciona dessa maneira. Nós ouvimos o testemunho desse irmão, como funcionou a fé para ele dessa maneira. Então, há um bom combate da fé, há uma resistência que nós temos que criar, mesmo diante de um diagnóstico negativo. Está o tempo todo crendo e declarando. Então, como filhos de Deus, nós devemos agir como Deus. Amém? Está escrito em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, assim como o Pai age, o Pai opera, assim como, também como Adão agiu, nós, como filhos de Deus, devemos ser imitadores de Deus. Trazer à existência as coisas que não existem, porque assim também os filhos do diabo, eles imitam, ou seja, eles agem como o pai deles. Não é assim? É ou não é? Nós somos filhos de Deus. Nós agimos como o nosso Pai. Amém? Nós agimos em bondade, em graça, em misericórdia, em amor, mas os filhos das trevas, não. Nós somos filhos da luz. Amém, irmãos? Estamos conscientes disso. Então, uma das maneiras de Deus agir é chamar à existência as coisas que não existem. Uma das maneiras de Deus agir, uma das maneiras que nós devemos agir é chamar à existência as coisas que não existem. Isso tem que ficar na nossa mente, como ficou lá esse testemunho desse irmão, como é poderoso ouvir as mesmas coisas. Amém? Então não falte o culto, venha ouvir as mesmas coisas, porque às vezes você acaba querendo desistir, mas o Espírito está colocando no nosso coração, fale as mesmas coisas. E ainda, sobre agir como Deus, veja que interessante, a explicação dessa palavra que fala perante aquele, na qual creu, também lá no original grego, a gente vai estudando ali, vendo esse versículo, e tem uma explicação que diz que também poderia significar como aquele. Ou seja, perante Deus também poderia significar como Deus. Que nós, como filhos, temos que agir como Deus. Isso o quê? Para embasar, fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no que a palavra de Deus nos ensina. Que nós podemos crer e podemos chamar à existência as coisas que não existem. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? A gente toma posse agora. Certo? Now. Amém? Então, tem essa explicação também no grego. Então, olha só, Abraão fez exatamente como Deus fez. Ele chamava as coisas que não existiam como se já existissem. Essa é o tipo de fé que Abraão tinha.
Esse é o tipo de fé de Deus. Ele é o Deus da fé. E é esse tipo de fé que Deus quer que eu e você hajam. Amém? É nesse tipo de fé. Não é quando tudo vai bem, quando você está sentindo arrepio, quando você está chorando, quando você está se alegrando, que Deus está presente no ambiente do culto. Deus está presente porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então o Senhor está aqui. Amém? Um aviso para você que está aí no fundo, olhando o WhatsApp. Jesus está vendo. Amém? Então, reverência ao Senhor Jesus Cristo. Pela fé nós temos que crer, Jesus está aqui, Ele está no meio de nós. Aleluia! Oh, glória a Deus! Olha, agora eu falei isso aqui até o Espírito me sacolejou agora. Jesus está no meio de nós. Irmão, se Jesus está no meio de nós, esse é um ambiente de milagres. Esse é um ambiente onde curas acontecem, onde salvação acontece, onde libertação acontece, onde há a manifestação das obras de Deus o Pai. Porque Jesus disse, eu vou, por onde Jesus andava, ele fazia o bem, ele curava os enfermos e ele libertava os oprimidos do diabo, porque ele estava fazendo as obras de Deus. Aleluia! Então, nós que somos da fé, nós não temos que ser movidos por sentimentos, por emoções, mas pela palavra de Deus e crendo que a palavra de Deus diz. Aleluia! Isso veio agora, amém? Não estava no script. Então, pega isso daí e guarda no teu coração que veio do Espírito Santo para nós, amém? Então, a fé, ela chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! O Senhor está aqui. Aleluia! E Ele não está com as mãos encolhidas para deixar de nos abençoar. As mãos dele estão estendidas para nos abençoar. Amém? Como nós ouvimos, salvo engano, foi na terça-feira que o ministro Tony ministrou aqui a palavra, de que a gente precisa tomar posse. Não é receber a cura, a gente toma posse. Toma posse. Aleluia! Porque ela já é nossa. Porque Jesus, ele já pagou o preço da redenção. Amém? Então veja só, se você crê que se fará o que diz na oração da fé, é assim, não é? Na oração da fé, como é que a gente faz? A gente crê que vai se fazer o que diz. E Marcos 11, 24 diz, por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Amém? É assim que funciona a fé. Você traz o futuro para o presente, para o now, agora. Aleluia. Então, 4,17, Romanos diz, chama as coisas que não existem como se existissem. Isso é a oração da fé. Então, quando nós fazemos a oração da fé, nós já tomamos posse. Amém? Nós não estamos mendigando o pão. Quando nós já conhecemos a verdade da palavra, nós já sabemos que é direito nosso, segundo a palavra, e é a vontade de Deus. Então, a oração da fé é embasada na palavra. Amém? Você toma posse agora. Você chama as coisas agora. Pro agora. E no teu espírito é esse testemunho interior que já é agora, que já aconteceu. Aleluia! Que se vai se manifestar depois é outro assunto. Mas como aquele irmão que ele declarou, tomou, você já saiu daí. Ele não viu, ele não tinha uma evidência ali, palpável, não tinha evidência do exame, é ou não é? Os sentidos dele, a razão dele não tinha como confirmar aquilo. Mas pela fé ele estava declarando e crendo e chamando. Depois da cirurgia, o médico confirmou. Amém? Então, mas já havia acontecido quando ele declarou, quando ele creu. Amém? Então, muitas pessoas às vezes acham que estão mentindo quando elas estão declarando isso. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não pode mentir, que é impossível que Deus minta, né? Ele é a verdade e ele não pode mentir. Deus é a verdade e Deus não pode mentir. Então, em Romanos 4,17, o que nos mostra é justamente isso, que Deus não pode mentir, que ele chama à existência as coisas que não existem.
E na revista, Almeida Revista Corrigida, diz assim: chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! Como se já fossem. Já é, como diz o Tiago Carioca. Amém? Já é. É para agora. Então, olha, quando Deus chama as coisas como se já fossem, Ele não está mentindo, está? Deus não está mentindo, Ele está chamando para agora. Logo, quando eu chamo as coisas que não são como se já fossem, eu também não estou mentindo. É algo que a gente tem que lidar com a nossa mente, porque a nossa mente é que nos impede de tomar posse da fé. A nossa mente fica limitada no campo da razão e não entra no campo do espírito, na dimensão espiritual, que é a dimensão da fé, onde a fé opera. Amém? Satanás, ele opera na área dos sentidos. Ele ataca você nos sentidos, nos sintomas, e ele te mantém ali preso, manietado nos sintomas, no diagnóstico, na visão, naquilo que você está vendo. Não, mas não tem como, a ciência não consegue, o médico não consegue resolver isso. Mas é na área da fé, é na arena espiritual, que é a arena da fé, onde nós vencemos. Aleluia. Aquele irmão venceu na arena da fé. Ele não ficou no campo dos sentidos, ele não ficou no campo daquilo que ele estava vendo. Aleluia. Ele ficou naquilo que ele estava crendo e declarando. Então, assim como o Senhor fez, veja que Deus ele chamou Jesus o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, ele chamou algo à existência, aquilo que nem existia ainda. Deus nos chamou também, nós fomos escolhidos, a palavra de Deus, essa daqui que Deus chamou Jesus o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, está em Apocalipse 13, verso 8. Essa em Efésios 1, 4 diz que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Antes que nós nascêssemos, nós já fomos escolhidos em Cristo. Quando nós cremos e confessamos Jesus como nosso Senhor, aí aconteceu. Mas Jesus, ele já pagou o preço da nossa salvação há 2000 anos atrás. Você foi salvo há 2, há 10, 3 anos, não sei, quando você creu, quando você aceitou e você confessou. Não é assim? Mas já estava disponível. Deus já havia chamado a sua vida antes de você nascer. Aleluia. Quando você era uma substância informe, Salmo 139, no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha te escolhido para ser dele. Aleluia. Ele te gerou nesse mundo para um propósito, para você ser dele, não para você ser de você mesmo. Aleluia. Então nós nos encontramos em Cristo e aí nós passamos a ser dele. E os nossos planos ficam em segundo plano, acabou. Agora são os planos dele. Os planos do Senhor que devem prevalecer na nossa vida agora. E quando andarmos em teimosia com relação aos planos de Deus para a nossa vida, a gente vai ficar dando cabeçada, vai ficar sofrendo e não vai estar vivendo a plenitude da vida abundante que Jesus veio para nos dar. Entendeu, irmãos? É só uma questão de redenção, de entrega. Amém? Veja então que também em Gênesis 17, 5, assim como Romanos 14, 17, nós estamos batendo nessa tecla, o Senhor, ele disse a Abraão, por pai de muitas nações te constituí. Ele disse a Abraão, sem Abraão ainda nem ter nenhum filho. Ele traz à existência as coisas que não existem. Você está pegando isso? É assim que essa palavra estava fechando no meu coração, porque às vezes nós podemos questionar, será que eu devo declarar sobre determinado assunto? E a palavra está nos ensinando, sim, você tem que crer com o coração e trazer à existência e ir contra a razão. Aleluia? Contra o que a razão diz. Então, o Senhor não disse, eu vou fazê-lo. Abraão e Sara não tinham condições de ter filhos. Já estava ele com 100, ela com 90. A condição natural deles já não permitia mais que eles tivessem filhos. Mas Deus também não disse, eu vou fazer isso. Ele disse, agora. Deus chamou as coisas que não eram como se já fossem. Ele falou, por pai de muitas nações, eu te constituí. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós nascemos nessa terra, quando nós viemos à existência, o Senhor já tem uma palavra declarada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você precisa se encontrar lá no quarto com o seu pai para saber, pai, qual é o teu chamado para a minha vida? O que eu estou fazendo nesta geração? Para que eu estou nessa terra? Aleluia. Será que eu estou vivendo os teus planos ou estou vivendo os meus? Amém? Porque até então, quando antes de nós conhecermos a Cristo, antes de nós confessarmos Jesus como nosso Senhor, nós estávamos vivendo os nossos planos plenamente, era ou não era? Completamente em função de nós mesmos. Depois que nós nos convertemos, nós começamos a dar um pouquinho de nós para Deus, não é assim? Não, só eu. Joga pedra, joga, irmão. Sou eu que faço isso. Não, a gente precisa então continuar orando e buscando e se consagrando, não é verdade? E deixando de lado o que nós queremos para nós mesmos. Não é verdade, irmãos? O Senhor Jesus falou, negue-se a si mesmo. Se você não negar a si mesmo, se você não renunciar a si mesmo, você não vai estar descobrindo o que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Quanto mais a renúncia, quanto mais a entrega da nossa parte ao Senhor, as coisas vão ficando mais claras para nós. O entendimento vai chegando para nós. Amém? Então, Abraão, ele creu como Deus creu. E ele chamou a existência as coisas que não eram como se já fossem. Aleluia, aleluia. Então, nós precisamos dar esse passo de fé também. Nós precisamos obter os resultados da mesma maneira que Abraão obteve, e nós vamos obter a partir do momento que nós colocamos em prática essa palavra, sem ficar questionando com a nossa mente se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Eu estou vendo pela palavra de Deus que eu sou imitador de Deus como filho de Deus, e eu tenho que imitar a Deus em tudo. Então a palavra está nos ensinando, mas o que acontece é que muitas vezes a religiosidade, a mentalidade religiosa nos impede de acreditar naquilo que é verdade. Então quando nós ouvimos algum testemunho de alguém que venceu, rompeu e conquistou, crendo e declarando, aí aviva de novo em nós essa confiança. Amém, irmãos? E assim nós precisamos avançar. Então, nós devemos nos submeter a andar à luz da palavra de Deus. Sabe, irmãos, exercer uma vida de fé, viver uma vida de fé, nós vamos chocar o mundo, nós vamos chocar os naturais e os religiosos. E até os crentes que acham que são da fé, que dizem que são da fé. Não é verdade? A gente choca porque, às vezes, a gente é até intimidado. Eu lembro que quando o Jade estava para fazer a cirurgia, ele estava com 5 anos, naquela época ainda eu não havia sido convertido, ou tinha sido convertido, eu estava ali no começo, salvo engano, era isso. E aí, a fono dele estava passando por um câncer. Mas o Espírito falava para mim, fala para ela que Deus cura. E aí eu me intimidei e não falei. Eu estava no começo da caminhada, eu não tinha esse conhecimento da palavra da fé agora. Entende, irmãos? Eu podia ter falado para ela, olha, Deus é um Deus de milagres. Muitas vezes nós nos intimidamos diante de uma circunstância, uma pessoa apresenta um diagnóstico para você enorme, de que está no último dia, daqui a 10 minutos a pessoa vai falecer, e nós não temos a coragem de declarar contra aquilo e declarar que Deus pode fazer milagres. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra da fé para entender que Deus pode fazer milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres, Ele é um Deus criador. Ele é um Deus que traz à existência as coisas que não existem. E Ele vai trazer à existência as coisas que não existem a partir do momento que seus filhos, até a voz saiu, obedecerem a palavra, crerem na palavra, confessarem, declararem a palavra. Às vezes a nossa mente nos engana e a gente fica pensando, não, mas o que a pessoa vai pensar? E se não acontecer? A pessoa, o que ela vai pensar de mim? Não é verdade? Mas nós temos que crer na palavra. Nós temos que nos submeter à palavra. E às vezes isso até é nos humilhar à palavra. Se expor ao mundo como Jesus se expôs.
crendo em Deus, e foi até a morte e morte de cruz. E todos os apóstolos e aqueles que foram homens que foram cerrados ao meio e que sofreram açoites e que foram condenados e que foram presos, eles expuseram a sua fé, eles não temeram a sua fé, eles não se intimidaram a sua fé. Amém, queridos? Nós estamos vivendo num tempo em que você não tem que mascarar a sua fé. Amém? Você é filho de Deus? Você tem que expor a sua fé. Eu confio em Deus que Ele muda a sua situação. Eu confio em Deus que Ele tira você dessa condição de desgraça, de morte, de doença, de enfermidade, de miséria, de fracasso financeiro, de derrota. Aleluia! As pessoas estão ávidas para ouvir os filhos de Deus. Os filhos de Deus não podem estar intimidados. Porque nós devemos andar por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Amém? A vista ela nunca vai chamar as coisas que não são como se já fossem. A nossa vista não vai chamar. Se você olhar para o diagnóstico com a sua vista natural, você não vai chamar. Você vai ficar paralisado. Né? Nós não devemos andar pelo que vemos, porque andar pelo que vemos significa andar segundo a razão, segundo a limitação humana, a limitação daquilo que nós podemos realizar pela força do nosso braço. Isso é andar segundo a razão. Isso é andar por vistas. A razão nunca vai chamar as coisas que não são como se já fossem. Não é isso, irmãos? Quando nós estamos no campo da razão, no campo do diagnóstico, olhando o natural, nós queremos uma solução natural, medicina, medicamento. Enquanto que o papai está falando para nós, creia com o coração e traga à existência as coisas que não existem. Aleluia, aleluia. Deixe que essa palavra entre no teu coração e comece a colocar em prática, mesmo que a tua mente, a tua razão, ainda insista em andar segundo a razão, segundo os seus sentimentos, segundo as suas emoções. A vista, ela não anda de acordo com aquilo que vê. Ou melhor, ela anda de acordo com aquilo que vê. A vista. A sua visão natural, ela só anda de acordo com o que ela está vendo. Ela não anda no sobrenatural. A vista, aquilo que, pelo que vê, ela diz assim, se eu vejo, se eu sinto, então crerei que já o tenho. Não é assim, irmãos? Quantas vezes nós somos pegos nessa falha? Nós queremos ver para crer. Mas nós somos da fé. Os da fé são filhos de Abraão, têm a fé do tipo de Abraão, que é a fé do tipo de Deus, que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Aleluia. Vai um pouquinho de esforço, vai um pouquinho de batalha, até você romper com a sua razão, romper com o seu natural, romper com a sua limitação natural e humana, dos sentidos, daquilo que você está sentindo, daquilo que você está sofrendo. Mas essa atitude, ela não agrada a Deus. Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é a forma de olhar no natural que vai agradar a Deus. Aleluia! Mas agradar a Deus é pela fé. A fé é a certeza, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Você não está sentindo nada, tá? Mas você tem fé. Amém? Você tem a certeza. A fé é a certeza. A fé é a substância. A fé é o fundamento. A fé é a confiança. A fé de coisas que se veem, mas que se esperam. É a fé. Somos movidos pela fé. É a evidência das coisas que não se veem. É uma outra dimensão. É a dimensão do espiritual. Não é a dimensão do natural. Não é a dimensão da razão. Domingo passado nós ouvimos a irmã ministrando aqui sobre preocupação, né? Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas. Não é verdade? As inquietações são naturais. A fé, ela descansa.
A fé, ela lança sobre o Senhor, aleluia, as suas ansiedades. Senhor, eu não tenho como resolver isso, está nas suas mãos, amém, vou dormir. Aleluia. Para que você ficar preocupado se você não vai conseguir resolver isso? Só amanhã que o banco vai abrir. Fica tranquilo. Amém? Tu está preocupado em pagar o boleto de amanhã, que ainda vai vencer amanhã, vai que Jesus volta hoje. E tu perdeu a tua noite de sono. Não é? Então a gente tem que aprender a andar em fé. Nesses tempos difíceis e maus, de más notícias que a todo tempo estão aí pululando, ou a gente anda em fé, irmãos, ou você fica ouvindo má notícia e já vai fazer estoque de arroz na tua casa. Você que está fazendo estoque de arroz na sua casa. Te peguei, né? Você que estava lá no atacadão. Não é verdade, irmãos? As más notícias, aí fica todo mundo preocupado. Num tempo era gasolina, aí estava todo mundo na filona lá. 1 hora de fila para abastecer o carro. Eu falei, eu vou embora, quando acabar essa fila eu volto e abasteço. Aleluia! Então, amados, se a gente ficar vivendo uma vida natural, nós vamos viver atribulados, angustiados, aflitos, inquietos. Ai, meu Deus do céu! Mas se você vive pela fé, que a palavra de Deus está nos ensinando para manter a gente em paz, desfrutar de saúde, amém? Então a fé é a certeza, ela é a substância. Sabe, irmãos, irmão Hegel, ele disse, quando ele passou pela situação de receber a cura dele, que o diabo ficava ali mentindo, tentando desmentir o testemunho. Ele falou, não, eu já sou curado. Mas as pessoas olhavam para ele e não viam aquela evidência da saúde divina e da cura que ele estava declarando e crendo com o coração dele. E o diabo falando para ele, você está mentindo. Mas ele continuou, ele respondia ao diabo, a minha fé está dando substância aos fatos que se não veem. Amém? Aleluia. Não é uma boa resposta? É uma boa resposta que você dá para o diabo? Ih, não vai acontecer não. A minha fé está dando substância. Aleluia. A minha fé é certeza deles. Não, eu não vejo cura, não, eu não estou sentindo curado, mas a minha fé já transforma em certeza. Glória a Deus! Se você assistiu a aula do irmão Tony aqui falando sobre Cristo, aquele que cura, você viu que ele já foi e recebeu a cura de um câncer e, de novo, Satanás chegou na mente dele, trazendo os mesmos sintomas que ele já havia vencido, com um diagnóstico tudo liberado, cura, já aconteceu. E ele começou a crer e a declarar, e ele vai ao médico, faz os exames e zerado. Aleluia! Ou você decide viver uma vida de fé, crendo no que é a palavra de Deus, crendo naquilo que nós cremos e pregamos e ensinamos, ou você vai ficar nessa vida oscilando, irmão. Levando cascudo do diabo o tempo todo. Né? Chegando aqui na igreja com a cara de sofrência, de sofrido, que todo mundo vai ficar com dó de você. Todo mundo vai querer chorar com você. A Bíblia diz que chora com os que choram. Mas nós somos da fé, irmão. Nós vamos levantar você. Tirar você dessa cara de sofrência, desse choro. Amém? Para colocar um louvor de fé para você. Aleluia! Para você se levantar. Então, enquanto ele continuava, Reagan fala, a fazer aquela confissão e a louvar a Deus, veio a certeza substancial. Aleluia! E quanto louvava e adorava a Deus. Adorar a Deus. Obrigado, Senhor, porque Jesus já pagou o preço. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus, por suas feridas, eu já sou curado. Obrigado, Pai. Quanto tempo for necessário, eu vou declarar e vou crer. Toda vez que você for olhar no seu espelho e você for pentear os seus cabelos, eu não vou pentear, vou gastar meu tempo declarando. Obrigado, Senhor. Dona Zilda, eu não tenho nenhum trauma com minha calvície, não. Dona Zilda falou, acho que o pastor tem algum problema com isso, porque ele sempre fala disso. Não, é só para o pessoal prestar atenção, dona.
pessoal gosta de falar, quando está falando da gente, o pessoal presta atenção, entendeu? Então, irmãos, é olhar para o espelho e declarar teu respeito, se ver como um filho de Deus, como um forte, saudável. Aleluia. Sabe, irmãos, irmão Reagan lá, o pastor Reagan, que ele estava ministrando lá na Conferência do Nordeste, ele e a irmã Linete, também já deve ter uns 80, ela e ele tem 84. E eu fiquei pensando, veja que cada faixa etária a gente sofre uns embates, uns combates, né? E eles estavam ali falando, declarando, não importa a minha idade. Você entendeu? Porque depois de uma certa idade você começa a se cobrar, não, só mas é a minha idade. Não, não importa, você é eterno, querido. Ei, você que já passou dos 50, como eu, você é eterno. Aleluia. Somos eternos. Aleluia. O nosso espírito é eterno. Nós temos toda uma eternidade com o papai para desfrutar das delícias do reino. Aleluia. Aleluia. Amém. Então, amados, na oração da fé, no momento que aquela oração é feita, é o momento que você tem que tomar posse. Amém? É aquele momento, eu já tomo posse agora. Ainda que a doença venha parecendo que está progredindo ou piorando, porque é desse jeito que às vezes acontece. Porque você recebeu a oração, você creu, você declarou, aí o diabo vem com força para tentar roubar de você o que você já recebeu, a bênção da cura. Porque você não se move pelo que sente, você não se move pelo que vê, mas você se move pelo que crê. E como aquele irmão, ele não se moveu pelo que ele viu de diagnóstico, estava lá o tumor, mas ele falou, não, Deus já removeu esse tumor. Doutor, esse tumor já saiu. Ele cria com tanta certeza que ele falou para o médico. Não é verdade? Quando você crê, irmão, você fala para outra pessoa, não, já acabou. A pessoa pode olhar para você, achar que você está com cara de enfermo, mas ainda assim você está crendo no seu coração e você está declarando. Mantenha firme a sua confissão de fé. Chame as coisas que não são como se já fossem. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. A fé chama. A fé, ela dá testemunho. Mesmo antes de acontecer, ela já declara. Porque não é você que vai fazer, não é na sua força. Aleluia. É a minha fé que determina a extensão da minha bênção. Aleluia. Jesus, quando estava lá para curar aqueles cegos, ele perguntou aos cegos, vocês creem que eu posso fazer isso? Ele, sim, Senhor. Então, vá e faça-se conforme a vossa fé. Não é maravilhoso? É conforme a nossa fé, amado, que Deus vai operar. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir as mesmas coisas, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa fé vai sendo fortalecida e vai criando essa substância. Aleluia. Amados, é muito bom a gente lembrar que como foi a nossa salvação? Não foi por uma confissão de algo que não havia se manifestado ainda? Não foi assim que aconteceu a nossa salvação? Você recebeu um convite e você vai lá, crê com o coração e você confessa com a sua boca. As pessoas que não conseguem fazer isso, amado, é porque elas estão na dimensão dos sentidos. Ela anda segundo aquilo que vê, segundo aquilo que a mente dela fala, o que elas pensam. Pensam demais, conjectura demais, duvidam demais, são muito céticos. Entende, amado? Então a fé, ela não vai nesse campo da razão, é no campo do espírito. Ou você crê num Deus sobrenatural, ou você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou é vã a nossa fé, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, quando nós fomos salvos, em Romanos, capítulo 10, no verso 9 e 10, diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. É com a boca que você confessa a respeito da salvação. Aleluia! Veja então, a justiça, ela se manifestou a partir da sua confissão de fé. Quando você creu que Deus poderia te justificar.
Não tinha como eu me justificar. Mas eu creio que Deus poderia me justificar. Não tinha como eu me endireitar a minha vida sozinho. Aleluia! É por isso, amados, que nós precisamos estar com o nosso coração muito sensível diante do Senhor e saber, Senhor, eu tenho falhas? Tenho. Eu sou imperfeito? Sou. Mas eu sei que eu não posso resolver essas coisas. Mas o Senhor pode. O Espírito do Senhor pode lidar com essas questões da minha alma. Aleluia! Essas fraquezas da sua alma, você tem um Espírito Santo que habita em você, que na terra intercede por você. Aleluia! As fraquezas das suas emoções, dos seus sentimentos, fraquezas até da área de pecado, que você porventura está caindo em pecado, lá nos seus bastidores, onde ninguém está vendo. Deus está vendo. E Ele só está esperando você chegar diante dEle e falar, Pai, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Me ajuda, Espírito Santo. Quando você crê de todo o teu coração, você quiser de todo o teu coração, e você confessa, Senhor, me ajuda, Ele te ajuda. E a palavra de Deus diz que se você crê e você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados, e o sangue de Jesus te purificar de toda iniquidade. Querido, não é algo que você consegue só por questões de regras, de cumprir regras de religiosidade e de justiça própria. Não foi assim que você se tornou filho de Deus. Foi um poder do Espírito Santo de Deus, que mudou a sua natureza. A partir do momento que você acreditou que você não tinha como mudar essa natureza. Mas você creu, e você confessou Jesus como Senhor. Se creres com o teu coração e confessares com a tua boca, você recebe a justiça de Deus, você se torna justo diante de Deus, não tem mais nem nada, Ele não vê mais nada falho na sua vida. Você se torna uma nova criatura. Então, da mesma forma, continua operando para todas as coisas, irmãos. Amém? Da mesma forma, continua operando para todas as coisas. O crer com o coração, o confessar com a boca, o chamar à existência as coisas que não existem. Você não estava se sentindo salvo no dia que você recebeu o convite para confessar Jesus como seu Senhor. Mas você veio à frente e creu. E você fez a oração da fé e confessou. E ali se materializou, aconteceu na sua vida. Aleluia! De repente você percebeu a paz do Espírito. Então, diz aqui que é com a boca. Com o quê? Com a boca que a confissão é feita para a salvação. Aleluia! Tem que confessar com a boca, amém? Se não confessar, a pessoa não é salva. Não participa. Ela não precisa vir na frente, ela precisa confessar com a boca. Amém? Até aqui está bom. Vamos ficar por aqui. Eu creio que é o suficiente para você acreditar. Quando a gente pensa, como fui salvo? Não foi crendo? Não foi chamando à existência a salvação que eu não tinha ainda? E aí essa salvação se materializou na minha vida. Eu chamei a salvação para a minha vida quando eu confessei Jesus. Da mesma forma, você chama o batismo no Espírito Santo quando você crê com o coração. Eu vou receber o batismo no Espírito Santo. Da mesma forma, você recebe a cura. Eu creio e eu vou receber a cura em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, você crê e Deus vai dar um jeito nas minhas finanças, Ele vai me conceder a graça, a sabedoria, a inteligência para eu administrar bem esse financeiro da minha vida. Aleluia! Não é assim que acontece? Quando você apresenta as tuas causas diante do Senhor, lá no teu secreto, Ele resolve a situação. Quando você crê, quando você confessa, quando você continua chamando à existência. Senão não teria sentido você orar e buscar o Senhor e crer e confessar que o Senhor vai resolver. Ou você confia que Ele vai resolver, ou não resolve. Não é verdade? Então nós precisamos crer com o coração, confessar com a nossa boca e a operar nesse tipo de fé, de trazer à existência as coisas que não existem. Aleluia. Alimentar a nossa fé. Se chegar um diagnóstico para você, você vai ter que ter fé para dizer para o médico
ainda que ele vai chamar você de louco, de perturbado, de fanático religioso, mas você vai ter que dizer para o médico, amém? Doutor, eu já sou curado. Não, mas tem um diagnóstico aqui, eu sei, doutor. Eu sei de diagnóstico. Existe uma questão real aqui, natural, mas existe uma questão espiritual também verdadeira. Mais verdadeira ainda. Aleluia. Existe uma realidade natural, mas existe uma realidade espiritual. Amém, querido? Então a gente não nega o fato, mas a gente declara contra aquele fato porque existe o superior, o Criador, a sua palavra que traz à existência as coisas que não existem. Aleluia. Eu criei, por isso eu falei. Amém? Nós cremos, por isso nós falamos. Essa é a forma de agradar a Deus. Nós só podemos agradar a Deus, amados. Não é apenas andando de maneira correta, justa, direitinho, parecendo um religioso bonitinho que vai para a igreja no domingo. Não. Nós podemos agradar a Deus confiando na sua palavra, dando testemunho diante dos incrédulos. Eu creio. Por isso eu falo. Aleluia. Está lá o credor batendo na porta da tua casa. Como é que é? Tu vai pagar? Vou pagar. Hoje eu não tenho, mas eu vou pagar. Fica tranquilo que eu vou pagar. A sua confiança, a sua fé, a sua confirmação, porque o credor, ele não espera de você, às vezes, nem você pagar, ele espera de você uma palavra. É assim ou não é? Quando você tem dinheiro emprestado com alguém, você fala, rapaz, o cara não deu nenhuma satisfação. Não é verdade? Então, quando você dá uma satisfação para a pessoa, você fala, olha, eu estou passando por uma situação, mas eu vou pagar. A sua convicção faz a pessoa crer. É ou não é? Porque no seu coração você quer. E você vai honrar o seu compromisso. Aleluia. Porque você é um filho de Deus. Você não tá, os que confiam no Senhor, diz a palavra, não serão envergonhados. Filho de Deus não vai ser envergonhado. Filho de Deus não tem que ficar com o nome no Serasa. Aleluia. Eu vou pagar. Eu vou resolver essa questão. Aleluia. Então, nós somos filhos de Deus e nós precisamos dar o testemunho, respeitando os médicos, os profissionais da saúde. Doutor, eu respeito o seu estudo, eu respeito o seu conhecimento, eu acredito que a medicina, ela vai me ajudar nisso, com certeza. Vou me submeter ao tratamento, mas eu quero dizer para o Senhor, eu creio em Deus, Ele é o meu Criador, Ele é o meu Pai, e porque eu creio nele, eu trago à existência as coisas que não existem. Essa doença não pertence ao meu corpo, o meu corpo é sarado, é curado, o meu corpo pertence a Jesus. Jesus, ele pagou com sangue pela redenção do meu corpo, do meu espírito, da minha alma. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o corpo santificado pelo Espírito que habita em mim, sou templo do Espírito Santo, sou santuário do Espírito Santo. Maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Amém? Você foi edificado na fé hoje? Amém, graças a Deus. Pai, eu te dou graças no nome de Jesus Cristo, pela tua palavra. Ainda que a nossa mente, a nossa razão não consiga compreender todas as coisas, mas graças a Deus pelo Espírito Santo, Pai, que ilumina o nosso entendimento e grava em nosso coração e grava em nossa mente a tua palavra. E nós sabemos, Pai, que o Espírito Santo, ele traz a lembrança. Naqueles dias, quando chega alguma notícia, o Espírito traz a lembrança, a tua palavra, que nós lemos, meditamos e ouvimos. E nós podemos declarar e desfazer toda mentira do diabo, toda obra do diabo, e crer que está estabelecida a tua palavra. A tua palavra é o nosso fundamento. Jesus Cristo é a palavra. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Nós cremos na verdade dessa palavra e te damos graças pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém?